Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para adorar o seu santo nome e também numa quarta-feira de oração, uma quarta de poder, por ser a última quarta do mês. Também não deixaremos de fazer os nossos pedidos e estarmos orando uns pelos outros, agradecendo a todos pela presença. Deus ele está muito feliz porque você, essa noite, atendeu ao chamado do Espírito Santo. E você está aqui para adorá-lo. Nós vamos colocar em pé e cantar o tema que temos usado durante todo este ano nas quartas de poder. Missão Mulher. Coloquemos em pé. Às vezes é difícil ver que sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou, tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão, da forma como elas são. Missão mulher é viver pra servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher dessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Amém? Convido a Malu para que venha fazer esta oração. Todos que puderem, vamos ajoelhar. Querido Deus, nosso Pai, nosso amigo, nós viemos aqui, Senhor, nesta noite, com o coração, Senhor, pronto a te ouvir.
Viemos aqui também, Senhor Deus, nessa noite, quarta-feira especial de oração, quarta-feira de poder, quarta-feira do Ministério da Mulher, Senhor. Que possamos ouvir a sua voz, que a mensagem falada venha de encontro, Senhor, primeiramente com a minha necessidade espiritual. Abençoe a todos que aqui estão. E aqueles que porventura, Paizinho, não puderam ouvir, o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor da mesma forma os abençoe. Derrama as bênçãos sobre nossa igreja. Nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a ser mais obedientes. Nos ajude, Senhor Deus, a estarmos mais vezes na sua casa. Que essa noite o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo oramos e desde já, Senhor, abençoe a pregadora dessa noite. Que ela seja inteiramente inspirada por Ti. Em Teu nome oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Acho que todos já me conhecem, né? Estou aqui, daqui a pouco já vou vir até com a minha carta para cá. Se alguém não me conhece, eu sou a Lurdinha, sou a primeira anciã lá do Jardim São Jorge. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque cada vez que nós vamos falar da palavra de Deus, é um privilégio. Cada vez que nós vamos pregar a palavra do Senhor, o ouvido mais próximo é o nosso. Então, toda vez que a gente prega, a gente aprende, a gente cresce, a gente se converte. E é esse o meu objetivo nessa noite. Não fazer aquilo que me convém e nem aquilo que é minha vontade, mas fazer a vontade daquele que é grande e poderoso, o nosso bom Deus. Eu estava estudando, eu gosto de ver notícias, né, sobre os assuntos no mundo, enfim, e foi começo de outubro, quando começou a guerra lá de Israel com o Hamas. Eu estava vendo algumas coisas que às vezes a gente fica até impactada com as coisas, com as notícias que a gente ouve, né? A gente não pode ficar vendo essas notícias sensacionalistas de internet, mas a gente tem que ver site adventista, coisa séria, né? A gente tem que estar esclarecido e sabendo do que acontece no mundo, e a gente começa a crer mais, porque a gente vê as profecias do Apocalipse se cumprindo. Logo por ocasião da guerra, o Papa fez uma ligação para o presidente dos Estados Unidos. E o que foi falado? Obrigada, irmão. E o que foi falado, não sabemos, mas logo após essa ligação do Papa para o presidente dos Estados Unidos, o presidente se reuniu com os chegados dele e falou assim: precisamos criar uma nova ordem mundial. E quando nós, adventistas, ouvimos falar isso, o que a gente lembra? Os dois poderes que vão se unir no tempo do fim. A besta do mar, a besta da terra. Roma e Estados Unidos. Então aquilo, quando eu li aquilo, eu me arrepiei. Falei, olha as profecias se acontecendo. Olha os nossos ouvidos, nossos olhos, vendo que nós temos um Deus que está voltando para nos buscar. Isso nos enche de alegria, de comprometimento
isso nos faz repensar a nossa fé, o que nós estamos fazendo na igreja. Por isso, nessa noite, eu queria conversar com vocês um pouco a respeito de resiliência. E antes de eu entrar na Bíblia, também tem mais um assunto. Uma coisa assim que me chocou bastante. O Ronald Lauder, que é o presidente do Conselho Judaico Mundial, foi até o Vaticano pedir para o Papa Francisco encarecidamente que os ajudasse com os reféns israelitas. Agora você veja bem, o líder mundial do Congresso Judaico foi no Vaticano e depois dessa conversa ficou firmado o primeiro instalado, o primeiro escritório judaico dentro do Vaticano. Uma aliança. O que a gente vê isso? As alianças se formando. E hoje a gente vê muito falar em ecumenismo. Os católicos, o Papa, Roma quer ecumenismo. E muitos cristãos falam, nossa, mas isso é muito bom. A gente tem que se juntar porque Deus é um só. Sim, Deus é um só. Mas nós não podemos nos aliar a Roma. E quando a gente começa a desejar, a gostar de ecumenismo, nós estamos dando a mão para Roma. E isso nós não podemos jamais. Porque Roma nunca vai mudar. Muda de cara, muda as estratégias, uma roupagem nova, mas o ideal é o mesmo. Lá no Concílio de Trento, também numa encíclica mais moderna, que eu esqueci como é que é o nome dessa encíclica, mas são vários documentos que eles pregam que salvação só tem na igreja deles. Quem estiver ligado a Roma vai ser salvo, e quem não estiver ligado a Roma não vai ser salvo. E quem é que nos salva, irmãos? Jesus. Então, como é que Roma é a salvação? Quem nos salva é Jesus, que morreu por nós na cruz. E é a esse Jesus que nós temos que estar atento às verdades da Bíblia, porque o ecumenismo não é uma negociação. Ecumenismo, ela é uma estrada de mão única e que vai direto para Roma. Eu acredito que se Martinho Lutero viesse hoje e visse como é que anda o meio evangélico, ele ia ter vergonha, porque Roma nunca muda, mas o protestantismo tem mudado, tem relaxado, tem deixado cair valores. Nós não estamos mais atentos àquilo que a Bíblia fala. Hoje as pessoas, por medo de perder um emprego, deixam de guardar o sábado. Hoje as pessoas recebem o pagamento, têm medo de tirar 10% e devolver à igreja. Hoje o meio evangélico vive com medo, com desconfiança de Deus. E tem uma coisa que Deus não suporta, é que nós desconfiemos dele, porque ele nos ama e provou, deixou bem claro quão grande é o amor dele por nós. Nós não podemos duvidar. Então nós precisamos, irmãos, sermos cristão verdadeiro. Nós precisamos de resiliência cristã, porque estamos chegando cada dia mais próximo do fim. Cada dia mais nós estamos vendo as profecias acontecendo, os escritos de Ellen White,
acontecendo e logo, não vai demorar muito, nós vamos estar vendo Jesus voltando. Então nós não podemos continuar ser aqueles cristãos que reclamam de tudo. Porque eu parei de ir na igreja porque o pastor falou isso, que o pastor falou não sei o quê. Eu parei de ir na igreja porque eu cheguei lá, uma irmã não me cumprimentou. Eu parei de ir na igreja por isso. É cada coisa absurda que a gente ouve as pessoas dá motivo para ter parado de ir na igreja. Mas é Jesus que enfrentou até a cruz para nos salvar. E o amor de Deus, a mão poderosa de Deus sempre estendido para nos segurar. Vocês já imaginaram o coração de Deus como ficou quando viu o Filho ser morto na cruz para nos salvar? E a gente não olha para isso. A gente olha a irmã que esqueceu de nos cumprimentar. A gente olha o pastor que talvez falou alguma coisa que a gente não gosta. E esquece que Jesus está voltando. E onde eu quero estar na volta de Jesus? Eu quero estar preparada, esperando para mim ir para o céu. Ontem nós, no nosso culto em casa, nós estávamos falando sobre isso. As pessoas, muitas coisas que as pessoas reclamam mas diz que quando a gente vai para a igreja, aceita Jesus, as coisas vão melhorar. Porque a gente estava meditando ontem em casa o Deuteronômio 28, as bênçãos. Como as pessoas veem erroneamente. As bênçãos de Deus são enormes para nós. Deus tem para nós um propósito de que nós vamos andar em ruas de ouro. Nós vamos morar em mansões cuja maçaneta é pérola. Nós vamos ter acesso aos nossos jardins, onde tem cristais nas árvores. Essa é a riqueza e a maravilha que Deus tem para nós, mas não é neste mundo. É na volta dele que nós vamos desfrutar dessas maravilhas. E enquanto ele não vem, nós precisamos ser cristão resiliente. Resiliente é aquele que não quebra, aquele que você pode entortar, ele volta no estado normal. Aquele que você pode pôr no fogo e esquentar, ele volta no estado normal. Nós não podemos ser cristão fantoche, cristão de faz de conta, cristão Maria mole, cristão açúcar que cai uma chuva já derrete. Nós temos que ser resilientes, nós temos que pensar nas promessas de Jesus, nós temos que estudar as profecias. Daniel e Apocalipse tem que ser nosso livro de cabeceira. Nós temos que estudar. Porque quando nós estudamos as profecias de Apocalipse, nós fazemos ligação com a Bíblia e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e nós passamos a crer, sim, Jesus está voltando, as coisas estão se cumprindo e Jesus está voltando, e a gente passa a dar mais credibilidade nas coisas de Deus e não nas nossas, não nas coisas humanas. Eu vou pedir para vocês abrir em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler o verso 9. Todo mundo encontrou? Aqui diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você onde quer que você andar. Olha o recado que Deus tem para nós.
ser forte e corajoso, porque o Senhor vai nos ajudar onde quer que nós formos, o que nós estivermos fazendo. Se nós estivermos em obediência a Deus, é Ele que vai estar nos guiando, é Ele que vai estar nos fortalecendo. Josué, ele passou muito tempo com o Moisés, ele viu coisas acontecer, ele viu o Mar Vermelho se abrir, ele viu lá tantos milagres, o maná que caiu, os codornizes. Ele sabia quão grande e poderoso nosso Deus é, mas ele ainda precisava de mais. Quando Moisés morreu, ele até aquele momento, ele estava ali olhando, assistindo, participando, mas não tinha colocado a mão na massa. No momento em que falta o Moisés, Deus fala para ele: vai e faça. É assim que Deus fala para nós também. Deus não quer que a gente só venha na igreja e assista os cultos e vê a TV Novo Tempo, isso e aquilo. Deus quer que nós aprendamos para pôr em prática, para pregar, para testemunhar, para levar salvação, para levar para o mundo a notícia de que nós temos um Deus que está voltando e nós precisamos nos preparar. Convido os irmãos para a gente ir lá em Ezequiel. 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 Ezequiel 24. Ezequiel 24, nós vamos ler verso 15 e 16. Todo mundo encontrou? Aqui diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrima. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. O Senhor tirou aquela que era a delícia dos olhos de Ezequiel, a sua esposa. E olha a ordem que Deus deu para ele: eu não quero que você guarda luto, que você chora por morto e que você perca tempo com isso. Será que Deus queria dizer aqui que Deus não se importava o que o profeta estava passando? Deus, ele se importa sim. Só que o tempo é curto para a gente perder tempo com morte. Nós temos que pensar em vida. Esses dias lá na igreja do São Jorge, esses dias que eu digo mais para o começo do ano, mais ou menos maio ou junho, chegou uma mulher lá num culto de quarta-feira, uma jovem senhora muito bonita, e chorava, tinha bebido e chorava desesperadamente. Eu e a Isabel e a Valdirene fomos conversar com ela, levamos ela lá para o fundo, fomos conversar com ela. E ela falava: eu não conformo, eu perdi meu pai, eu não suporto, eu não consigo viver sem o meu pai. Eu pensei assim, o pai dela deve ter morrido uma semana ou duas, né? Aí a gente conversando carinhosamente com ela, o pai dela já fazia 2 anos que havia morrido e ela estava chorando aquela perda e aquele luto. E enquanto ela chorava,
se desesperava, bebia, andava pelo mundo, chorando a morte do pai. Ela estava deixando na casa um marido, um casamento de 27 anos. Ela estava deixando o filho, que já era casado, tinha uma nora, não estava dando importância para o filho e para a nora. Ela tinha uma filha que tinha uma menininha pequena e estava grávida, quase nos dias de ganhar outro bebê. E ela se esqueceu de tudo. Ela se esqueceu dessas bênçãos que Deus deu para ela. Um marido, uma filha, um genro, um filho, uma nora, 2 netinhos. Ela esqueceu de tudo, porque ela só lembrava: meu pai morreu, meu pai morreu e meu pai morreu. Essa não é a vontade de Deus na nossa vida, que a gente fica chorando perdas. Nós temos que almejar, nos alegrar e agradecer, ter um coração grato por as bênçãos que Deus derrama na nossa vida todos os dias. E não ficar chorando e lamentando aquilo que nós perdemos. Todo mundo perde coisas, perde ente querido. Dói. A gente sofre. Eu já perdi mãe, eu já perdi pai, eu já perdi irmão, já perdi irmã. Dói. Mas se eu for ficar chorando o luto de quem morreu, eu perco a minha família que está viva. Por isso, nós temos que prestar atenção, ser forte, corajoso, fazer a vontade de Deus e não ficar lamentando as nossas perdas. Um cristão que fica preso nas perdas, ele não é um cristão resiliente. Ele não é um cristão que vai estar apto, preparado, com a lâmpada acesa, com a luz acesa, esperando Jesus chegar. Agora nós vamos para Jeremias 1:8. Jeremias 1:8. Jeremias 1:8. Todo mundo encontrou? Aqui diz assim: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Olha as palavras que Deus tem falado para nós nessa noite. Não tenha medo de ninguém. Eu estou com você. As palavras que o Senhor vem nos animar, que o Senhor vem nos consolar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. O Senhor vem falar firmemente nos nossos ouvidos e nos nossos corações que Ele está conosco e que nós não precisamos ter medo. O fim se aproxima, mas vai ser bom, vai ser uma coisa maravilhosa para aqueles que têm fé e esperam Jesus. Vamos ver também resiliência, o exemplo de Paulo. Vamos para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11. Vamos ver aqui pelo que Paulo passou. A resiliência que Paulo tinha. Nós temos certeza hoje que nós vamos, na volta de Jesus, encontrar Paulo no céu. E com ele, com o exemplo dele, nós temos muito a aprender. Todo mundo encontrou? 2 Coríntios 11, versos 24. 11, 24. Aqui diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1.
3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Além das coisas exteriores ainda, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo foi açoitado, Paulo passou fome, Paulo ficou boiando no mar, Paulo passou perrengue na água, na terra, passou tudo que é tipo de perigo, entre inimigos, entre falsos amigos, e nunca perdeu o foco, porque o alvo de Paulo era Deus. Irmãos, se nós não fizermos de Cristo nosso alvo, a gente se perde no caminho. Porque nós somos partes de uma igreja formada por seres humanos, como nós, cheios de falhas e defeitos e imperfeição. A igreja, ela é nada mais do que um hospital. E quem vai no hospital? Os que estão doentes. Se nós estamos na igreja, é porque nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser melhorados. Não tem ninguém bom o suficiente para dizer, eu estou pronto, eu não preciso mais de mudança, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que ser melhorados, trabalhado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser maleável, permitir que Jesus trabalhe em nós, que o Espírito Santo conduza a nossa vida, para que nós possamos ser fiéis a Deus, para que nós não percamos o foco que é Jesus. E mais uma última palavra que eu convido vocês para ver, que é Atos 18, vamos voltar um pouquinho, Atos 18. Atos 18. Atos 18, versos 9 e 10. E diz assim: certa noite Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Irmãos, eu não sei por que luta que vocês têm passado, mas eu sei as lutas pelas quais eu tenho passado. Uma coisa que eu vou contar hoje aqui para vocês, eu ainda não contei nem na minha igreja. É uma coisa que já doeu muito meu coração. Eu peço até para vocês que, quando vocês lembrar de mim, orem a Deus por mim. Na minha casa aconteceu assim. Uma noite, eu sou artesã e eu geralmente trabalho à noite. Eu fui lá no depósito, comprei uma lâmpada bem boa, clara, paguei caro, instalei lá na minha sala. Quando foi uma noite, e o homem falou para mim: isso aí vai durar muito. E eu, por pouquíssimo tempo com a lâmpada lá instalada, quando é uma noite, queima minha lâmpada. Aquilo doeu, mas eu falei, tá bom. Dali a pouquinho, queimou meu micro-ondas. Dali a pouquinho, queimou meu chuveiro. Dali a pouquinho, queimou a minha air fry. Daqui a pouquinho, queimou minha panela de arroz.
Daqui a pouquinho meu filho cai, se quebrou tudo. Esse que está aqui comigo, que é o Samuel, quebrou, está se recuperando com uma cirurgia que moeu toda a clavícula dele. Meu filho perdeu o celular novinho que tinha comprado há pouco tempo. De repente eu saí um dia, fui lá com o pastor fazer uma visita. Irmã Lourdinha, vamos fazer uma visita? É um assunto meio delicado. Fui lá, larguei a roupa, estava lavando roupa, larguei, fui com o pastor. Eu chego da visita, a minha máquina queima. É coisa para doer, é coisa que machuca. Se eu falar para vocês, eu estou dando glória a Deus e não estou nem aí, é mentira. Eu sou humana, eu sou fraca, isso tem doído, isso tem arrebentado o meu coração. Isso já me fez chorar. Uma vez só, eu abri a minha boca a chorar, dentro da minha casa. E chorei e falava para Deus, eu não estou chorando de revolta. Eu não estou chorando perguntando por quê, Senhor. Porque eu sei que o Senhor sabe o porquê de tudo isso. Eu só estou chorando porque eu sou tua filha e está doendo o meu coração. Não dá para entender, sabe, irmãos? Não é normal. Você queimar uma coisa dentro da sua casa é normal. Mas assim, no atacado, queima a luz, queima o airfryer, queima o chuveiro, queima o micro-ondas, queima a máquina, queima tudo. Queima a panela de arroz, perde o celular. Isso não é normal. Isso não é. Isso não é normal. Eu estive falando isso, que é a primeira igreja que eu estou falando, porque isso é uma coisa recente, é uma coisa que tem acontecido. Só conversei com o nosso pastor, o Erivando, e ele tem orado por mim. Aí você para e pensa, Jesus está voltando, você está lá dentro da igreja, dizimando, pregando, cuidando, muitas vezes largando as suas coisas para cuidar de Deus, e de repente acontece tudo isso dentro da casa da gente. É ou não é para a gente desistir? É ou não é o inimigo tramando contra a minha vida para que eu não tenha o privilégio de ver o meu Jesus voltando para me buscar? Para que eu não tenha o privilégio de andar nas ruas de ouro que Deus tem preparado, na minha mansão tão linda que eu sonho com ela todos os dias, lá no céu que Jesus está preparando, que Ele falou, eu vou preparar-vos morada, e depois venho buscar, eu estou aqui, Jesus, eu estou esperando, eu quero a minha morada, Jesus, eu quero a minha morada. Então, não tem problema se queima isso, queima aquilo, o que mais que vai queimar, eu não sei, mas eu quero. O meu objetivo é ir para o céu. O meu objetivo é não deixar a morte de Jesus ser vã na minha vida. Porque quando eu não me atento para a morte de Jesus, eu estou desprezando aquilo que Ele fez. Eu estou desprezando o maior ato, a maior prova de amor que eu já tive, que cada um de vocês teve. Um Deus tão amorosamente que se deu na cruz para que nós possamos um dia estar junto dele no paraíso. E eu digo, irmãos, eu não sei a luta que vocês têm passado, mas eu sei da minha. E a minha não está fácil. A minha de uns meses de setembro para cá não está fácil. Mas por nenhum momento eu pensei em desistir. Por nenhum momento ofuscou a minha fé. Doeu meu coração. E eu já chorei. Mas nunca pensei em desistir. Porque o meu alvo é Jesus. Nós temos que pensar em Jesus. Nós temos que ansiar Jesus, nós temos que planejar, pensar no grande dia da volta dele, porque assim a gente já começa a sentir ele agora junto com a gente. Tem dias difíceis, tem temporais que se abate sobre a vida da gente, tem tempestades que vêm sobre a vida da gente,
que é medonha, mas Jesus é mais na nossa vida. Jesus é nosso refúgio. Jesus é aquele que nos dá força. Jesus é nosso porto seguro. Jesus é aquele que está nos momentos difíceis conosco e não nos abandona jamais. E eu queria pedir para o sonoplasta colocar o hino 187 e vou pedir para vocês que venham até a frente. Se você está passando por luta na tua vida, se você está passando por problema, venha até a frente. Eu não sei se é problema de saúde, enfim, mas venha até a frente. Enquanto a gente canta o hino, venha até a frente. O Senhor hoje quer falar profundamente com cada um de nós. Jesus, refúgio sempre em temporal, a confiança nele eu pus, refúgio sempre em temporal, rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor. Defesa forte, proteção, refúgio sempre em temporal. Não temeremos provação, refúgio sempre em temporal. Rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor. Ó rocha eterna, meu Jesus, refúgio sempre em temporal, ser tu meu guia, força e luz, refúgio sempre em temporal. Rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor. Amém. Glorioso e bom Deus, nessa noite, Senhor, a tua igreja se coloca diante de ti. Nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações contritos. Cada um de nós trazemos lutas, Senhor, dificuldades, Senhor. E eu te peço nessa noite que olha por cada irmão aqui e pelas suas famílias. Senhor, visita cada coração nesta noite. Que o Senhor possa estar penetrando no mais fundo, Senhor, de cada mente, de cada coração. Que o Senhor venha curar problemas de doença. Que o Senhor venha auxiliar em problemas financeiros. Que o Senhor venha visitar o teu povo, Senhor, é a tua igreja, Quadra Norte, que se reúne aqui na tua presença. Senhor, esses irmãos não estão aqui porque eles não tinham coisa melhor para fazer nas suas casas. Eles estão aqui porque esperam de ti. Eles estão aqui porque precisa força do Espírito Santo para permanecer fiel até o dia da volta de Jesus. Por isso, Senhor, cada irmão, cada família representada, que o Senhor abençoa, que o Senhor envolva com o teu amor e vá até a casa de cada um, Senhor. Visita, entra na sala, na cozinha, em cada cômodo.
vê aquilo que não é teu, vê coisas que não é do teu agrado, Senhor, e que caia por terra neste momento, diante do nome poderoso de Jesus. Deus amado, Deus querido, que nesta noite possa quebrar as cadeias, as correntes, na vida desses irmãos, na vida dos irmãos que são dessa igreja. Deus poderoso, Deus querido, que nessa igreja possa ter lábios puros para pregar a tua palavra, falar da tua verdade, testemunhar o teu poder, Senhor. Encha-nos, Senhor, da tua fé, da tua maravilhosa luz. Nos faz, Senhor, ser pequenas luzes pelo mundo, por este bairro, nos nossos trabalhos, nos nossos vizinhos, nas nossas famílias, que a gente possa ser luz e falar do teu amor, e falar da tua volta, e crer mais e mais no teu amor, que é tão grande por nós. Maravilhoso e bom Deus, nos abraça nessa noite, nos leva para casa, cheios da tua presença. E nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Amém. Ismael.